As Aventuras de Rex e Zenda no Zodíaco, por Esme Swainson. Traduzido e revisado de acordo com a primeira edição em inglês de 1932, The Adventures of Rex and Zenda in the Zodiac, editado pela The Rosicrucian Fellowship. A segunda edição em inglês de 1981, The Adventures of Rex and Zenda in the Zodiac, editado pela The Rosicrucian Fellowship, pelos irmãos e irmãs da Fraternidade Rosa Cruz do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Sumário. Introdução. Prólogo. A aventura. A terra dos peixes. Na terra do homem do jarro. Na terra do Capricórnio. Na terra do arqueiro. Na terra do escorpião águia. A terra da balança, a terra de virgem, a terra do leão, a terra do caranguejo, a terra dos gêmeos, a terra de touro, a terra do carneiro. Epílogo. Introdução. O carneiro vem correndo na primavera, sua saída é uma coisa mais calma. Em seguida vem o touro com passo pesado. A terra vem ele que se lança com a cabeça. Os gêmeos celestiais dançam pelo ar. A alegria ou tristeza deles fixam o olhar. O caranguejo rasteja fora do largo oceano. Atrás de sua rocha, ele se esconde muitas vezes. Com dignidade, o leão se estabelece. Tão justo e verdadeiro, ele governa suas terras. A virgem segura um feixe de milho. Olha para o seu trabalho quando ela nasce. Para o próximo, a balança provada e verdadeira pesará as coisas que você deveria fazer. O que se segue é uma coisa curiosa. Escorpião com sua picada cruel. O arqueiro seguinte, tão sábio e selvagem, parece um homem velho e uma criança. A cabra do mar sobe a montanha alta, seu lema alcançar ou morrer. O homem com o jarro de água no alto derrama sua sabedoria do céu. Por fim, 2 peixes nadam no mar, devem trazer paz e unidade. Você já ouviu falar dos 12 signos do zodíaco, aqueles grupos de estrelas que formam uma faixa ao redor da Terra, através do qual o Sol parece passar durante o ano e a Lua em sua jornada a cada 28 dias. Contos e lendas sobre os signos do zodíaco foram contados por milhares de anos, pois eles são muito, muito velhos, talvez mais velhos do que a nossa Terra. As crianças na China, no Egito, na Babilônia, Pérsia e Arábia sabiam muito sobre eles e olharam para cima e os encontraram no céu, como você pode fazer agora. Os nomes que os povos antigos lhes davam não eram sempre os mesmos que os nossos, mas as histórias que contaram sobre eles eram semelhantes. Na Babilônia, o signo que chamamos de leão era o grande cão, e os gêmeos tinham um pastor para cuidar deles, para que eles não entrassem em trapaças, suponho, como os gêmeos costumam fazer. Os chineses representam o zodíaco tanto quanto nós, mas eles têm 2 virgens sentadas com as mãos dobradas, em vez de uma, e um dragão, em vez de uma cabra do mar. E, às vezes, todos os signos são bem assentados em pequenas estantes, como aqueles que você vê nas lojas em vasos chineses antigos. Você pode reconhecer os mesmos signos, também nos quadros egípcios, onde a cabra do mar é muitas vezes retratada como um crocodilo, enquanto na Arábia Antiga, o carneiro, touro e a cabra têm um deus montado em suas costas, e os peixes têm um deus sentado entre eles. O ano novo zodiacal não começa quando o nosso começa. E talvez você queira saber por que o carneiro não se apressa dentro de janeiro em primeiro lugar. O ano novo não começa em 1º de janeiro para cada nação. E muitas centenas de anos atrás era o costume celebrar isso com o próprio tempo solar, ou seja, no dia 21 de março, pois o Sol sempre dizia qual era o começo do novo ano, apesar das leis que os seres humanos fazem.
Os velhos romanos reconheceram isso por um longo tempo, até que um dos imperadores decidiu que iria alterar o calendário. O Sol, a Lua e as estrelas formam um relógio gigante e calculam seu tempo da mesma forma, não importa o que dizemos. E não faz muito tempo que os seres humanos, na Inglaterra, contavam seu dia, mês e ano de um modo tão atabalhoado que não concordava com o tempo medido pelo Sol. E quando tentaram acertar, tiveram que perder 11 dias para endireitar as coisas. O que aconteceu com as crianças que tiveram aniversário naquela época, eu não sei. Foi ruim o suficiente, como algo parecido em dizer que temos um mês de fevereiro com 29 dias em ano bissexto. No entanto, apenas para mostrar que o Sol sabe melhor do que os adultos, ele lhe dá um aniversário exatamente o mesmo todos os anos, mesmo se você nasce no dia 29. Só que nem sempre é no mesmo dia. As estrelas que compõem os grupos, que são chamados de os signos do zodíaco, podem ser observadas em uma noite clara. Você os verá melhor antes que a lua se levante. E talvez os mais fáceis de encontrar sejam os gêmeos, pois as duas grandes estrelas, que devem estar sobre a sua cabeça, são facilmente vistas, uma abaixo da outra. Não muito longe, você encontrará um conjunto de 7 pequenas estrelas chamadas Pleiades, e essas estão no signo de Touro. Elas são às vezes chamadas de as 7 irmãs, e se supunha que uma delas teria feito algo errado, e por isso era tímida e se escondia atrás das outras. A menos que seus olhos sejam muito afiados, você não poderá vê-la. Esses contos são verdadeiros? Você pode se perguntar. Bem, parte deles é. Mas qual parte você deve descobrir por si mesmo? Se você faz aniversário no mesmo dia que Rex ou Zenda, você perceberá que algumas das suas aventuras acontecerão a você, durante o sono ou acordado, ou você quererá fazer muitas das coisas que eles gostavam muito de fazer. Agora nós devemos começar a aventura. Prólogo. Rex e Zenda viviam no campo, numa casa ao lado de um morro coberto de pinheiros, que, como Zenda costumava dizer, cantavam para o sol adormecer à noite. Rex pensava que eles fossem as antenas que transmitiam as mensagens das fadas para os habitantes das estrelas. Todas as manhãs, do seu quartinho, viam o sol erguer-se sobre os montes do lado oposto. E à noite, geralmente observavam as estrelas acenderem seus luzeiros pouco a pouco. Isso é, quando acontecia de estarem acordados. Durante o inverno, por vezes, levantavam-se da cama para espiar a cintilante estrela do Cão, que então estava alta no céu para tomar conta da terra depois que Órion guardava sua espada e acendia as luzes do seu cinturão para que todos vissem. O aniversário de Rex era em 27 de março, pouco depois do sol ter entrado no signo do Cordeiro, Áries. Rex era ligeiro e alegre, tinha olhos castanhos e cabelo ondulado, da cor da castanha madura. Alguns dos seus amigos diziam que seus cabelos eram tão quentes quanto seu gênio, mas ele nunca ficava zangado por muito tempo. O aniversário de Zenda era em 26 de novembro, ocasião em que o sol está no signo do Arqueiro, Sagitário. Tinha linos cabelos loiros, grandes olhos azuis e tinha pena de que seus cabelos fossem apenas ligeiramente ondulados e não tanto quanto os de Rex. Seu maior prazer era montar o pequeno pônei que seu pai lhe dera quando fez 12 anos. Nenhum dos dois gostava de ficar dentro de casa e passavam quase todo o tempo correndo no campo à procura de aventuras de qualquer espécie. No inverno gostavam de sentar-se perto da lareira, enquanto o vento uivava na copa dos pinheiros, ouvindo as histórias que sua mãe contava sobre pássaros e animais, ou então olhavam pelo telescópio do papai e procuravam descobrir todos os nomes das estrelas. Foi então que aconteceu a grande aventura. Mas é bom que vocês mesmos a leiam. A aventura. Naquela noite particular, em 20 de março, Rex e Zenda haviam conversado muito tempo sobre estrelas antes de irem dormir, e por isso Zenda não se surpreendeu quando acordou e se deparou com uma figura amarelo brilhante, em pé ao lado de sua cama. Rex gritou: "Acorda! Hermes, o mensageiro dos deuses, está aqui no quarto. Acorda antes que ele se vá."
Ambos se sentaram na cama e ficaram observando a figura do mensageiro. Viram que tinha asas nos pés e que ele trazia um báculo, com as 2 serpentes enroladas, tal como seu pai lhes havia contado. Hermes sorriu e disse: Vocês querem realmente saber tudo sobre o zodíaco? O pai Tempo disse que vocês poderão vir comigo e viajar pelas terras do zodíaco esta noite, se quiserem. Mas não levará muito tempo? Perguntou Zenda. Que dirá a mamãe se não nos encontrar aqui? Aqueles que atravessam os portões dourados da entrada dos 12 signos, 1 segundo antes da meia-noite, poderão ter todas as aventuras antes do relógio bater as 12 badaladas. Todo mundo sabe que nesse preciso momento o tempo não existe. Oh, que maravilhoso! Disseram ambas as crianças, pulando da cama e dançando alegremente. Vamos partir logo. Um momento, disse Hermes sorrindo. Vocês têm que usar seu corpo estelar. O corpo físico de vocês é muito pesado. Vocês não podem ir com ele até as estrelas. Então levou-os até a janela e disse-lhes para olharem para Sírius, a estrela mais brilhante da constelação do Cão, e manifestarem o ardente desejo de visitá-la. Quando eles o fizeram, sentiram uma curiosa sensação de estarem afundando, ficando cada vez menores e mais compactos, até que de repente, zás! Parecia que havia 2 Rex e 2 Zenda, um adormecido sobre a cama e o outro muito bem acordado, com um corpo brilhante circundado por uma interessante nuvem de várias cores. Agora vocês estão usando seu corpo estelar, disse Hermes, e podem voar comigo até os portões dourados. Imediatamente partiram pelo espaço, deixando no trajeto a lua e outras coisas estranhas, até que chegaram à entrada das terras do zodíaco. Os portões ficam exatamente entre os peixes e os cordeiros. Peixes e Áries. Como eram bonitos esses portões, brancos, com reflexos de inúmeras cores. Por vezes pareciam feitos de fogo dourado, outras vezes de fogo prateado. Olhando-os de novo, pareciam diferentes. Algo de sua cor vocês podem perceber em noite fria, quando há lenha acesa numa fogueira. Às vezes, podem também observar um lampejo do seu brilho quando o sol está a ponto de desaparecer para o seu descanso noturno. A uma palavra de Hermes, os portões se abriram e as felizes crianças entraram. Milhares de lindas formas vieram ao seu encontro. Os anjos, murmurou Zenda. Hermes conduziu-os a um templo de mármore branco que tinha 7 degraus maciços que conduziam ao pórtico da entrada. Dentro havia um hall circular com 12 cômodos, havendo um anjo em cada um. Os anjos vestiam lindos mantos de cores diferentes, tendo uma brilhante estrela na fronte. Os viajantes não puderam ver muito do que havia lá dentro, porque havia muita luz, e esta era muito forte. Parecia que a luz mudava constantemente. Mostrava primeiro uma cor, depois outra. Subitamente a luz tornou-se cintilante do branco mais puro, e nessa ocasião ouviu-se uma voz dizer: Que desejam essas crianças mortais? Ó grande ser, permite-nos visitar as terras dos 12 signos, falou Hermes, a fim de que essas crianças, ao voltar à terra, possam contar aos outros a obra do zodíaco, como fizeram os sábios de antigamente. Bem pensado, disse a voz. Vão, crianças, e não percam os talismãs mágicos, que os guardiões de cada signo lhe darão. Conservando os seus rostos voltados para a luz até atingirem a entrada do hall, foram conduzidos por Hermes fora do templo até o primeiro portão. Ao passarem por esse portão, viram portas de espaço nas paredes de nuvens que circundavam toda aquela terra. Foi para uma dessas portas, no lado esquerdo, que Hermes os conduziu. Eis a entrada para o signo de Peixes, disse ele. Mas por quê? Perguntaram Rex e Zenda. Não começamos pelo signo do Cordeiro, já que nos ensinaram que Áries é o primeiro da lista? Porque na terra dos astros, tudo é ao contrário. Na terra, se vocês quiserem ter uma boa vista do campo,
Tem que começar a subir a montanha, desde a parte inferior até atingirem o cimo. E, tendo visto tudo, vocês descem outra vez ao vale e contam aos seus amigos tudo o que viram no seu passeio. A terra é como um espelho e nela se reflete tudo o que acontece nas estrelas. E como vocês sabem, em um espelho tudo é invertido. Quando vocês voltarem para casa e quiserem usar os talismãs que os guardiões dos signos lhes deram, vocês começarão com o talismã de Áries, o cordeiro. Tomem esse rolo e não o percam, pois nele estão escritas as palavras de passe para todos os signos. O guardião de cada portão pedirá essa palavra de passe antes de vocês poderem entrar. Hermes despediu-se e deixou-os para continuarem a jornada, mas lhes disse, com o seu alegre sorriso, que eles o veriam de novo quando menos esperassem.